Nesse vídeo falaremos de algumas obras de arquitetura moderna, especificando suas principais características. Falaremos da Casa de Vidro, Vila Operária da Gamboa e FAUSP, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. A Casa de Vidro ela foi projetada no século XX por Mies van der Rohe, na cidade de Fox River, nos Estados Unidos. Mies van der Rohe ele nasceu em Yacht em 27 de março de 1886 e faleceu em Chicago em 17 de agosto de 1969. Ele foi um arquiteto alemão naturalizado americano, considerado um dos principais nomes da arquitetura do século XX. Mies van der Rohe foi, após um período inicial de influência arquitetônica neoclássica, um dos principais representantes da arquitetura do vidro e do aço. As principais características do projeto são a transparência, resultado do intenso uso da vedação em vidro, a fluidez dos espaços e aparentemente inexistente conexão público-privado. Seu desenho é composto por linhas mínimas, uma linguagem de planos superpostos e a ilusão de que ela está flutuando sobre o solo. A estrutura metálica foi usada como sistema estrutural, tendo no desenho dos pilares uma característica singular da casa. O volume da casa de vidro está situado no solo paralelo ao rio, mas quando a água transborda, inunda as margens e apaga qualquer referência aos bancos. Mies propõe uma estrutura sobre palafitas que oferece menos superfície de contato com o solo e não prejudica o fluxo de água. Assim permanecem os planos horizontais espaçados no terreno. A Vila Operária da Gamboa também foi projetada no século XX, em 1940, por Lúcio Costa e Gregory na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. Lúcio Costa ele é filho de brasileiros e trabalha no exterior, então nasceu em Toulon, na França, em 27 de fevereiro de 1902 e faleceu no Rio de Janeiro em 13 de junho de 1998. Devido às atividades do pai, estudou na Inglaterra e na Suíça, mas em 1917 voltou para o Brasil. Então ele estudou pintura e arquitetura na Escola Nacional de Belas Artes, formando-se em 1924. Gregory nasceu em Odessa, Ucrânia, em 1896 e faleceu em São Paulo em 1972. Ele forma-se no Instituto Superior de Belas Artes em Roma como arquiteto em 1920. Muda-se para o Brasil em 1923, contratado pela Companhia Construtora de Santos, onde permanece por 3 anos e meio como arquiteto assalariado. O projeto visava o aproveitamento integral do terreno, com a circulação externa comum a todos os apartamentos na testada do lote, aproveitando a curva para quebrar um pouco a rigidez das formas prismáticas do prédio. As entradas se faziam pelas 2 portas do terreno, e a circulação superior era vazada, possibilitando a iluminação dos apartamentos do térreo. O projeto utilizando elementos comuns ao vocabulário da arquitetura de Gregory, como volumes puros, lajes em balanço sobre as portas, esquadrias basculantes de ferro, que se acrescentavam à curva da passarela, dando um novo movimento ao prédio. A fachada jogava também em cores, no caso o Havana e o verde. A FAUSP foi projetada em 1961, na cidade de São Paulo, por João Batista Villanova Artigas. Villanova Artigas nasceu em Curitiba em 1915 e faleceu em São Paulo em 1985. Forma-se engenheiro arquiteto pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, pela USP, em 1937. Na FAUSP vê-se um volume retangular de 110 por 66 metros, definido por 4 empenas cegas de concreto aparente, elevadas do solo por 14 pilares. Por dentro, o mesmo concreto está presente nas paredes, tetos, rampas e guarda-corpos, coberturas e pilares. Com o desenho, Artigas forma um vocabulário arquitetônico completo a partir do material inicialmente amorfo, como um pintor e sua tinta. Com uma área construída de aproximadamente 24.000 metros quadrados, o edifício é formado por 2 blocos de 4 pavimentos cada, intercalados e conectados por rampas de um lado e escadas do outro, em torno de um vazio central. Foi o nosso seminário da matéria do professor Luiz Nunes, com os integrantes do grupo Fernanda Janotti, Felipe Nachari, Luiz Felipe e Thaís Medrado, da turma B, segundo semestre de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Santa Cecília.